É muito comum Deus experimentar os seus servos. E quando o texto diz experimentar, ali é provar, testar. É muito comum Deus provar os seus filhos. Por exemplo, quando Abraão tinha 75 anos, Deus lhe fez uma promessa, que ele seria pai de nações. Abraão ficou esperando o cumprimento da promessa, e ele foi provado por 25 anos, até que a promessa virou uma realidade. Só que 15 anos depois da realização do sonho de Abraão, quem aparece novamente? Deus. E agora Deus vai novamente experimentar Abraão, vai provar a Abraão. E Deus aparece para Abraão em visão e diz assim: Abraão, Abraão, vá ao lugar que eu te mostrarei, em Moriá, e lá no monte Moriá me apresente como sacrifício o teu único filho, a Isaque, a quem tu amas. E diz a palavra que Abraão se levantou bem de madrugada, chamou 2 empregados, pegou o Isaque e foi em direção ao monte Moriá. Em Gênesis 22 diz que ali o Senhor o provou. Era uma prova. Hoje nós sabemos que Deus não aceita sacrifício humano, mas Abraão não sabia disso. Para nós hoje, um pedido desse é antibíblico. A gente sabe que não é Deus falando, porque Deus não vai contra a sua palavra. Mas quando Deus falou com Abraão, ele o estava experimentando. Deus o estava testando para ver se Abraão tinha fé o suficiente para fazer aquilo que ele estava mandando. Abraão não sabia que era uma prova. Um outro exemplo, em Deuteronômio, e eu quero ler na linguagem de hoje, tá, Cauã? Capítulo 8, o povo tinha saído do Egito com muita riqueza, vasos de ouro, pedras preciosas. O povo saiu do Egito levando consigo a riqueza dos egípcios. Então o povo estava batendo no peito dizendo: o meu braço conquistou isso, nós conquistamos esta riqueza. Aí Deus usa Moisés e diz o seguinte, Deuteronômio capítulo 8, eu vou ler o versículo 2, e eu quero ler na linguagem de hoje, porque diz assim, Moisés falando ao povo: lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova. Põe na linguagem revista e corrigida esse texto. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, porque Deus não tenta ninguém, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Era uma prova. Eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito, para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe, e também se inscreva. Vamos lá, não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante, e aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar para mais pessoas. Muito obrigado, vamos voltar para o vídeo. A humilhação que o povo passou era uma prova, era um teste. Quer um outro exemplo? Deus liberta o povo do Egito. Agora o povo está andando pelo deserto. Deus os guia no deserto. Além de fazer chover pão e
tirar água da rocha, agora eles saem de uma parte para outra, e Deus os conduz a mananciais de água. Eu já fui a este lugar, e estas mesmas águas estão lá até hoje, que são as águas de Mara. Deus guia este povo pelo deserto até as águas de Mara. Quando o povo põe as águas na boca, imediatamente o povo cospe a água. Alguém sabe por quê? Porque as águas eram amargas, eram impróprias para o consumo, eram impróprias para o consumo. Aí eu pergunto a você, o que Deus esperava daquele povo? Deus já tinha feito chover pão, Deus tinha feito uma coluna de fogo, proteger aquele povo à noite, e uma coluna em uma nuvem, proteger o povo durante o dia. À noite a coluna de fogo servia como um aquecedor por causa do frio do deserto, enquanto de dia a nuvem, a coluna de nuvem, servia como um ar condicionado no deserto. Deus havia aberto o mar vermelho. O que é que Deus esperava do povo quando o povo viu que as águas eram amargas? Deus esperava o povo dizer: o mesmo Deus que fez uma coluna de fogo nos aquecer à noite e nos guiar pelo caminho, o mesmo Deus que fez uma coluna de nuvem servir para nós como uma barreira contra Faraó e um ar condicionado para o seu povo, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, vai transformar as águas amargas em águas doces. Mas ao invés disso, o que o povo fez? Murmurou, reclamou. Olha o que está escrito no capítulo no capítulo 15, versículo 25 do Êxodo, porque esse texto aqui trata essa história que eu estou te falando. Olha aqui o que está escrito: e Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Era um teste, era uma prova, era um teste. Ei, reclamar não, sou. Não murmurar não, sou. Porque você pode estar sendo provado pelo Senhor, o Senhor pode estar testando você, ué. Então para de reclamar, menino ruim. Para de reclamar, mulher murmuradora. Deus pode estar te provando. Pastor, o que fazer nesta hora? Canta na prova. Passe pela prova cantando o hino da vitória, e o Senhor te dará vitória. Ao invés de ficar reclamando e murmurando. O que você está passando agora, neste momento, você pode não compreender, mas compreenderá a obra do Senhor amanhã. O que você passa hoje, o que você está vivendo hoje, não é para a sua morte, não é para a sua vergonha, não é para a sua destruição, mas é para a glória do Deus Altíssimo. Então não reclama, não murmure,